Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos. Vai lá, www.rodrigoconstantino.com, torne-se um patrono, contribua com esse programa diário totalmente independente, dependendo da camada que você estiver, participe de eventos presenciais aqui na Flórida, de grupos exclusivos e muito mais. E claro, entre também para a minha comunidade do Locals, já são 21 mil pessoas, está crescendo muito rápido, e quase 800 apoiadores ativos, aqueles que garantem a manutenção desse programa. Muito obrigado a todos vocês, convidem aqueles que vocês acham que têm o perfil e que vão gostar do conteúdo que é divulgado aqui, até porque cada vez mais haverá conteúdos exclusivos na comunidade do Locals. A gente teve um bate-papo muito interessante sobre anomia ontem. Quero falar sobre inveja, com base num livro muito bom do Helmut Schuck, The Theory of Social Behavior, e muitos assuntos. Esse livro aqui, acho que merece, por exemplo, uma live exclusiva também. Hoje eu vou mencionar muito rapidamente, né, porque hoje tem bastante assunto. E sem mais delongas, como de praxe, eu vou começar com a questão da guerra cultural. Hoje, uma boa notícia para abrir, né? A Anitta anuncia que vai parar a carreira dela. Bom, a gente paga para ver, né? Espera, mas obviamente é uma boa notícia para as crianças, para os adolescentes do mundo todo, se ela realmente resolver se aposentar. Não sei se teve alguma coisa a ver com a derrota aí para o Grammy. Aliás, os fãs da Anitta, que gostam de funk, de barraco, essas coisas, né, fizeram uma demonstração, né, de quão maus perdedores eles são e quão baixos eles conseguem ser, atacando, difamando, com inclusive ataques racistas, a vencedora na categoria da Anitta, que é alguém, uma mulher negra e que tem, obviamente, muito mais talento musical, mas isso, cá entre nós, não é difícil. Sobre um tema um pouco mais sério, né? Nós temos aí uma reportagem na Gazeta do Povo, assinada pelo Benigno Bianco, sobre a banalização da violência contra os nascituros, a questão do aborto, né? E isso é um tema muito caro à Gazeta do Povo, que tem entre os seus valores divulgados a defesa da vida humana desde a sua concepção, e a gente sabe que no Ocidente, isso é no Ocidente em geral, vem ocorrendo ao longo das últimas décadas um esforço muito, muito grande de banalizar a vida humana, tudo em nome de uma certa liberdade de escolha da mulher, e coisas que levam em consideração essa visão muito mais egoísta e hedonista, né, que nós vivemos na era moderna. Eu vou falar um pouquinho disso quando falar sobre o título da live de hoje, com base num estudo do CDC aqui nos Estados Unidos. Mas vamos pegar aqui um trecho do texto que vale muito a pena ser lido na íntegra, e diz: o nascituro tornou-se o grande desconhecido. Parece que o aborto não tem nada a ver com isso, né? Esses dados que ele mostra antes mostram um dos efeitos mais terríveis de qualquer lei do aborto, a banalização da vida do nascituro na consciência coletiva. A consciência da força normativa da realidade está sendo gradualmente perdida, nesse caso, da realidade de uma vida humana cuja supressão se considera legítima a priori, embora se discutam os detalhes a esse respeito. Vimos até como a proposta de dar às mulheres a possibilidade de receber informações ultrassonográficas sobre o seu bebê foi considerada escandalosa e coercitiva, ao contrário do que exige o direito humanitário em matéria de saúde quanto ao consentimento informado de qualquer paciente antes de um tratamento médico, não importa o quão inócuo pode ser. Para você recomendar um remédio, você tem que dar uma olhada na bula. Aqui nos Estados Unidos é cheio de regra para prescrição, tudo que é remédio, que não é over the counter, que a imensa maioria eles dão. Só para vocês terem noção, né? Eu tive que comprar para o meu filho recentemente uma amoxicilina, um amoxil da vida, porque ele estava com dor de ouvido e tudo, e a quantidade que eles dão é precisamente aquela que foi recomendada e prescrita pelo médico, para não ter uma gota a mais, né? Porque pode ser usada de forma abusiva e por aí vai. Então, isso para tomar um amoxil. Agora, o sujeito vai lá e quer fazer um aborto,
é considerado absurdo e coercitivo você mostrar o bebezinho, o feto em gestação, que vai ser eliminado, triturado, sugado. Você não pode fazer isso, né? Então, de novo, me lembra muito aquele filme a Ilha, do Leonardo DiCaprio, A Praia. A Praia ou a Ilha? Acho que é a Praia. Que, aliás, ele deixou um rastro de destruição para gravar o filme, né? E ele que é tão ecologicamente correto, tão ambientalista. Mas isso é uma outra história, tá no meu Esquerda Caviar, é uma curiosidade. Mas o filme em si é muito interessante, porque é um filme, uma distopia. Eles lá buscam nessa praia, né, uma comunidade hippie, assim, meio perfeita, coletivista. Só que tem uma mandona lá, eles têm um acordo com os traficantes da praia para poder continuar convivendo ali. Quando um deles se machuca, tendo que sair para a civilização para buscar remédio, porque a vida é muito bonita ali na natureza, mas precisa do remédio, né? Que os capitalistas terríveis produziram lá na cidade, né? Um deles é atacado por um tubarão, está com dor. A moça manda continuar a festa, porque ela que manda na sociedade igualitária, e manda aumentar a música para não ouvir os gritos de dor e sofrimento do cara, né? Aquilo que os olhos não veem, os ouvidos não escutam, ninguém sabe que existe e ninguém sente. E é exatamente isso que eu penso nessas horas, né? Se a gente não ficar sabendo do que tem que fazer num processo de triturar um bebezinho em gestação para sugá-lo do corpo e jogar no lixo, aí a gente pode falar de aborto como uma grande abstração, né? O direito da mulher, como se não tivesse um outro corpo lá dentro, que, aliás, é parte dela e parte do homem, que vai ser cobrado depois na justiça, né? Porque aí é uma outra história. Porque aí vão lembrar as feministas que o bebê não foi feito sozinho, né? Tudo isso na questão do aborto é muito triste e muito preocupante, mas a banalização segue em curso e esse texto merece reflexões. Obviamente, isso está no Estadão, outra seita que criaram, tem a seita dos direitos animais, a seita do ambientalismo, né? Aí já vem o alarmismo climático com toda a força, né? Aumento do nível do mar pode fazer países sumirem e levar a êxodo de escala bíblica. Bom, se essa gente lesse mais a Bíblia, talvez fosse melhor, porque um dos problemas que eu identifico na era moderna é exatamente a proliferação de seitas esquisitas por conta da morte de Deus anunciada por Nietzsche, ainda no século XIX. Então essa turma se acha muito racional, mas o planeta Gaia é protegido a todos os custos, eles têm hereges, eles têm profetas, livros sagrados, mas eles acham que atrasados somos nós, cristãos, católicos, evangélicos, somos supersticiosos, somos inseguros, infantis, acreditamos em Papai do Céu. Eles acreditam apenas na Greta Thunberg, né? Então eles são muito mais racionais. A gente, claro, numa revelação com uma tradição de 2000 anos, mas o que é isso perto da Greta Thunberg, né? O que é a Igreja Católica, tadinha, perto da Greta Thunberg? Então, essas seitas vão proliferando e vem com esse alarmismo. Essa turma só não leva em conta que migração é a realidade do ser humano desde sempre. E que, claro, se adaptar é uma condição de vida. E claro que essa visão catastrofista de que o planeta vai derreter e que as costas vão sumir do mapa, precisa combinar isso com a turma, às vezes até hipócrita, né, que compra essas casas nas praias e tudo mais. Você veja que o Al Gore acha que o mundo vai derreter, na verdade, teria derretido há 20 anos atrás. Mas ele continua com as propriedades, com a riqueza toda dele. Então, isso tudo aí é uma coisa totalmente infundada, né? Eles precisam dessa visão escatológica, dessa coisa meio profética, né? E assustadora, porque é isso que vai incutir medo e servir de instrumento para a causa deles. Então, essas seitas vão aparecendo, e agora eu vou entrar nesse assunto aqui, porque há 2 dias o CDC aqui nos Estados Unidos divulgou esse estudo de que principalmente as adolescentes do sexo feminino, e nessa hora é curioso que existem, né, os sexos biológicos, eles voltam à tona, mas tem também a questão dos trans. Mas as meninas adolescentes estão demonstrando um crescimento muito acelerado de tristeza, relato de violência e pensamentos suicidas. Veja, esse tipo de pesquisa que é self
respond, né, que de alguma forma a pessoa tem que colocar um critério subjetivo. Você se sente feliz, você está mais feliz, você tem pensamentos suicidas. São coisas que eu confio muito menos do que medidas objetivas. Quantas pessoas se mataram, quantas pessoas tomam remédio Prozac, antidepressivo. Então, medidas objetivas acabam, de certa forma, corroborando isso. Mas eu dou o meu desconto para questões que são, de alguma forma, subjetivas e respondidas pelo próprio indivíduo, pelo que ele está achando ali e tudo mais. Mas o fato é que o mais interessante disso tudo é a conclusão. Porque o estudo mostra algo que todos nós podemos observar. Existe um crescimento muito exponencial, principalmente de meninas, mas não só meninas, de pessoas que estão perdidas na vida, adolescentes, jovens, que estão realmente, né, relatando profunda infelicidade, em alguns casos pensando até em suicídio. De acordo com os dados do CDC, quase 3 em 5, 57% das americanas adolescentes se sentiram persistentemente desesperançosas ou tristes em 2021. É muito mais do que os homens, mas que eles também estão sofrendo e crescendo. Para quem está nas plataformas, tem um gráfico, né, do crescimento. E é um crescimento muito expressivo, realmente, principalmente nas meninas. Veja, e tem aí também um novo relatório que mostra estresse, né, extremo em casos da comunidade LGBT, hashtag jogo da velha, emoji, underline e tudo mais. Né? Isso é o que temos de mensurável na pesquisa. Aí a gente tem que procurar as causas e, claro, de acordo com as causas, as soluções. Então você vai ter um prognóstico, você vai ter um diagnóstico e você vai ter uma receita. Veja que curioso. Eles reconhecem o crescimento exponencial do problema. Existe aí um fator da pandemia, claro, existe um fator das redes sociais, é inegável. Eu peguei um trecho, inclusive, desse livro para falar sobre isso, né? Os meninos tendem a superestimar a própria beleza. Não sei se isso é verdade. Só porque eu pareço o Brad Pitt, eles acham que a gente tende a superestimar a beleza. O Brad Pitt, sim, que deve ficar se achando parecido comigo. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eles acham que são mais bonitos do que os seus semelhantes os veem. Não diga. As meninas têm uma chance maior de se considerar menos atraentes do que suas amigas as consideram. Isso é importante para a autoestima, para essa questão toda de insegurança da adolescência. Aí ele diz, quanto mais tempo você passa nas redes sociais, se comparando com as outras pessoas, maior a probabilidade de se deprimir. Isso serve para meninas e meninos, mas o efeito é muito maior para meninas do que para meninos, e o livro todo reconhece diferenças biológicas entre homens e mulheres. Questão de escuta, audição, um livro muito importante, tá? A gente vai fazer uma live específica sobre ele, eu vou ter que anotar aqui, senão eu esqueço. Mas olha, eu já posso tirar anomia, checked, já fizemos, anomia. Você vê que o conteúdo específico para os meus supporters lá na comunidade Logos tende a ser crescente, né? Gênero. Vou botar aqui, gênero. Pronto, falar de gênero. Agora, vamos lá. A gente leva esses fatores em consideração. A pandemia, pessoas ficaram deprimidas dentro de casa, a culpa da esquerda, que incutiu medo em todo mundo e achou que a solução era lockdown. Mas deixa isso de fora. Rede social é óbvio. Minha filha ficava vendo, agora até voltou a ver Gossip Girl, ela gosta. Mas eu falava assim, olha, você fica vendo essa realidade paralela, achando que a vida de todo mundo é a vida daquelas ricaças reproduzidas em Nova York na série, ou fica vendo o Instagram da turma famosa, achando que a grama do vizinho é sempre mais verde, isso vai gerar problema. Então, tem que ter um choque de realidade, a gente entende tudo isso. Mas é inegável que boa parte do problema tem a ver com morte de Deus e ficar colocando seita alarmista ambiental no lugar. Veja se a Greta Thunberg é alguém que pode ser feliz na vida. A menina que pensa em não ter filhos por causa do aquecimento global, né, acorda, tem pesadelos com o derretimento da calota polar. Isso é uma pessoa que nasceu para ser infeliz. Desestrutura familiar.
divórcios em alta, fim do casamento, ou destruição do casamento tradicional, né? Patriotismo sendo anulado pela visão cosmopolita de que eu sou um cidadão do mundo, que nem o Obama, cidadão do mundo. Ou seja, você está desattached, você está sem elo, sem vínculo com uma tribo, com uma comunidade, com uma nação, com um povo que compartilha com você de certas coisas, de uma história, de uma língua. Então você é cada vez mais visto como um indivíduo atomizado, uma ilha. E aí te jogam dizendo que liberdade é você fazer o que der na telha, seguir os impulsos animalescos, e o sexo é uma coisa maravilhosa por prazer, por puro lazer. Mulher tem um pouco mais de problema, via de regra, com isso do que homem. Então a mulher quer ter ali um attachment, um vínculo, um elo emocional com o parceiro sexual. E aí começam a não ter propósito algum na vida, e depois, com essa liberação sexual toda, com essa libertinagem, com esse hedonismo que foi vendido pelos progressistas de esquerda, de que ia te trazer felicidade, eles ficam perplexos de ver tanta gente infeliz tomando antidepressivo e pensando em suicídio. E qual é a conclusão deles? Eles implodiram todos os pilares da civilização, tudo que era freio para a besta humana, tudo aquilo que dava propósito e norte produtivo. Você vai aprender no rito de passagem a ser homem, você que é adolescente, menino, porque o homem tem que ser provedor, trabalhador, tratar com respeito as mulheres, você, afinal de contas, tem uma mamãe, pode ter irmã, então você vai aprender a fazer isso. Em todas as sociedades foram feitos esforços dessa natureza, de formar homens, e do lado da mulher vai ter uma formação feminina. Você vai aprender a ser mãe, até porque se não tiver mais produção de bebê, a civilização acaba. Não sei se os progressistas deram conta disso. Que sem filhos, acaba o mundo. Então, você vai aprender a ter bebês, a ser uma mãe dedicada, a entender que exige sacrifício, que você não pode só pensar em você. Quando você tem filhos, você normalmente amadurece. Você precisa pensar em outro, não só em você. Então, são coisas que até ontem, vovó sabia, papai e mamãe sabiam e era a coisa mais normal do mundo. Hoje, de repente, tudo isso está sendo atacado. Os pilares da civilização foram implodidos. E aí a gente olha o resultado, um bando de adolescentes sem propósito, perdido, achando que sexo é libertador, mesmo sem sentimento, sem nenhum norte. O resultado caótico, e a gente fala assim, estou perplexo, o que está acontecendo com essa garotada? Pois é, né? Será que vocês, progressistas, têm alguma coisa a ver com isso? Destruíram a religião, destruíram a família, destruíram o patriotismo, empurraram eles para um hedonismo sexual inconsequente e se perguntam o que está acontecendo com a humanidade. E aí vem um outro fator que a gente não pode deixar de fora aqui, que é justamente a questão do LGBT. Todas essas pesquisas que são subjetivas apontam um crescimento exponencial concomitante à depressão, à infelicidade, ao pensamento suicida, com a turma que se considera LGBT, hashtag jogo da velha, cifrão, underline, emojis. E aí você pergunta, opa, será que houve alguma coisa biológica? Ou contaminaram a água e daqui a pouco todo mundo está se descobrindo LGBT e o alfabeto inteiro? Ou será que pessoas reagem a incentivos, à cultura pop, que os próprios pais progressistas estão dizendo que é legal a fluidez do gênero, e que olha como eu sou um pai cool porque eu tenho um filho transgênero. Será que tem alguma coisa a ver com mecanismo de incentivos numa sociedade que valoriza a vitimização, e se você é vítima e ofendida, você tem uma proteção especial? Aí será que de repente todo mundo está se descobrindo trans, não binário, andrógeno, ou sei lá mais o quê? Porque biologicamente é difícil explicar, né? Um crescimento tão exponencial. E aí essas pessoas estão infelizes. Não diga. Nasceu um menino, tem lá o Bilauzinho, e de repente a sociedade, Hollywood, companhia, fica assim, qual o problema de você achar que é uma mulher? De repente você gostou da casinha da Barbie maneiríssima que a sua irmã mais velha ganhou, você queria poder brincar com aquilo, vai ver que você é uma menina.
e ficam incutindo isso na cabeça das crianças, destruindo a infância, a adolescência, e depois ficam perplexos com um resultado caótico. É incrível. Incrível o que está acontecendo. E a gente tem que aqui tocar no cerne da questão, que tem tudo a ver com uma sociedade cada vez mais egoísta e mimada. Os pais que eu estou falando. Porque muito dessas famílias desestruturadas, tem uma matéria que saiu ontem, em algum desses jornais aí, de uma figura que diz como que a sua esposa bissexual não binária e sua filha transgênero serviram para abrir sua cabeça em relação à sua própria masculinidade. O texto é uma coisa doentia. O filho, que na verdade se acha menina agora, dava umas festas no subsolo, no basement, não aparecia na casa, não tinha interação. A mulher do cara que se diz bissexual agora é não binária. Em vez dele virar e falar assim, eu caguei no pau e casei mal pra burro e tenho uma família totalmente perturbada, preciso me separar urgentemente dessa louca e colocar numa psiquiatra o meu filho, em vez dele pensar assim, ele se convenceu de que ele era atrasado e que essa configuração familiar serviu para melhorar a visão abrangente que ele tem agora sobre a masculinidade dele. Ou seja, é um mimado covarde que coloca os seus próprios sentimentos à frente da preocupação com o filho. E é disso que se trata o que estamos vendo no mundo hoje. Um bando de adulto mimado que acha que a sua percepção do mundo, a sua felicidade, os seus sentimentos são as coisas mais importantes e dane-se o espírito de sacrifício, de doação ao próximo, ao outro, mesmo que seja seu filho. O que não falta hoje na Califórnia, nesses lugares esquisitos, é gente que acha o máximo dizer que o filho é trans. Porque isso na cabeça deles, doentia, mostra o quão tolerantes e inclusivos eles são como pais. É quase como se você tivesse um pet exótico. Outro dia eu fui almoçar no Design District, tinha um cachorro pintado de azul. Era um casal, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era um casal do mesmo sexo. Mas o fato é que eles estavam ostentando o cachorro azul deles, azul ou rosa? Eu não me lembro direito. Acho que era rosa. Seria mais adequado. E o cachorro o filho virou o cachorro. Olha como eu sou legal e descolado. Eu tenho um filho trans. Isso é coisa de gente doente. Colocar a imagem perante loucos da Califórnia acima da preocupação com a saúde do próprio filho. E aí depois está todo mundo tomando remédio, todo mundo tendo pensamentos suicidas e tudo, e a turma está perplexa, o CDC está... E sabe qual é a solução? Porque eles erram o diagnóstico. Vão ter que errar a receita. Quando você lê o estudo do CDC, o diagnóstico deles a receita deles para o diagnóstico tem que ter mais inclusão nas escolas, temos que tentar mais aceitação para os trans. Eles são incapazes de entender que pode ter alguma coisa intrínseca numa disforia de gênero. O sujeito é homem, acha que é mulher por pressão social, porque não há salto que justifique biologicamente isso. E aí, de repente, ele está todo infeliz com essa configuração toda, sem família estruturada, sem patriotismo, sem a religião dele, assustado com a Greta Thunberg falando que o mundo vai acabar e endossada pela mídia ou Al Gore. E aí, de repente, esse sujeito está todo infeliz e eles acham que o problema é com o outro. É com o coleguinha da escola que não está abraçando e dizendo, ai, como você é maravilhoso sendo trans. Está tudo errado na cabeça de um esquerdista. Por isso que o psiquiatra Roster diz que o esquerdismo é uma doença mental. É impressionante o que está acontecendo com a civilização. Olha, vou começar esse livro aqui agora, do Spencer Klaver, How to Save the West. O cara é parrudo, é um classicista, literatura grega, vai beber em Aristóteles, Platão, nos pais fundadores da América, para falar do que está acontecendo. E ele mostra que a crise com o Ocidente não é nova. Ela só é muito avançada nessa época agora que estamos vivendo. Mas já houve esses ataques principais a essas estruturas. Conhecimento objetivo, razão, essa coisa toda que a gente está vendo hoje. Mas é impressionante
a velocidade com que a loucura, a insanidade está se espalhando. Alguém tem que virar e falar, basta! Não, nós não vamos aceitar esse jogo aqui, não. Nas minhas lives, a gente vai continuar chamando menino de menino, menina de menina. E dizendo que se você diz que o menino de 4 anos de idade pode ser qualquer coisa, mas que a família não importa, que ele não, que acreditar em Deus e no cristianismo é coisa de supersticioso, não na Greta Thunberg e no Al Gore. E que ele não tem propósito nenhum na vida, e que depois ele está infeliz pensando em suicídio, o problema é do outro, amiguinho que não abraça ele, a gente vai chamar essa gente de louca. A gente não tem problema aqui com esse diagnóstico, não. Porque ele é muito acurado. São loucos que tomaram conta do hospício, trancaram as pessoas sãs e os próprios médicos dentro das jaulas e estão por aí fingindo que são progressistas. O Rodolfo Gatti, que me mandou de presente uma camiseta que eu já usei aqui, o pessoal gostou muito, né? Pro-Gun, Pro-Liberty, Pro-God e Pro-Life. Ele resumiu muito bem, né? Hoje em dia, o que é ser rebelde, né? Falar a língua corretamente, ignorar essa coisa ridícula de pronome neutro, essas coisas. Ser um patriota, se defender e se armar para isso, ser contra o aborto, contra o assassinato de bebezinho em gestação, comer carne, proteína boa, animal, que nos ajuda no nosso desenvolvimento, defender a família, repudiar a censura, defender a liberdade, se colocar contra o globalismo e o progressismo, falar a verdade, falar que 2 mais 2 é 4. Isso hoje em dia é ser rebelde, nós somos os rebeldes. Nos transformaram de conservadores em rebeldes, porque eles estão transformando o mundo num lugar insano. Bom, se você quer migrar para os Estados Unidos, está tendo muito problema disso aqui também, o woke, mas ainda tem muitas vantagens em relação ao Brasil, isso é inegável. Você pode se adaptar, se adequar a um visto como EB1, EB2, habilidades especiais. Você só vai descobrir isso tirando suas dúvidas com a Ingrid, DM Visa Law, a página deles no Instagram. Vá lá, tire suas dúvidas, não esqueça de dizer que chegou por meio da live, tudo consta. Vai ter um tratamento bem especial também. Estarei hoje jantando com a minha amiga Ingrid, e ela é uma parceira de longa data, porque cada vez mais gente tem procurado e gostado do tipo de serviço prestado. Então, vá lá e veja se o seu caso é aplicável ou não para um visto de migração. Bom, gente, sobre criminalidade, que tem a ver também com a guerra cultural ainda, né? Esses eufemismos e tudo, tá lá a mídia, né? Homem é baleado e morre após tentar assaltar a casa do atirador. Por que homem, nesse caso, né? É engraçado como eles usam os termos quando interessa. O criminoso, o bandido, o marginal, né? E aí o proprietário é que vai ser investigado ainda por conta da arma. Aqui eu lembro sempre que um xerife de uma cidadezinha mais ao norte, aqui de Miami, na Flórida, teve um caso desse de legítima defesa. O xerife agradeceu ao proprietário e ele disse o seguinte: você não vai ter nenhum problema com a lei, obviamente, legítima defesa, e se quiser ainda manda a fatura que o condado paga pela bala, pelo uso da munição, para matar o bandido. Isso aqui é um estado porreta, né? E claro, tivemos hoje essa boa notícia. Eu critico muito o Sérgio Moro, quando tem que criticar, mas ele está atuando para melhorar uma legislação em relação à impunidade. Então ele conseguiu 27 senadores para tirar da gaveta o projeto de prisão em segunda instância, reforçando a ideia de que é importante combater a impunidade não só da corrupção, como todos os crimes violentos, né? E é muito triste quando a gente pensa que acabaram com a prisão em segunda instância, depois de mais um malabarismo, uma reinterpretação em uma década do Supremo, tudo isso sob medida para soltar um certo bandido que, por acaso, virou presidente. É ou não é? Ferraram um país para ajudar o Lula. Eu me lembro de uma cena de um filme, o filme em si é fraquinho para burro, com Bruce Willis e o Samuel Jackson, que ele tem um corpo fechado, não é isso? Ele é um super-herói, né, que é indestrutível, e o outro é o super frágil, né, nasceu já com os ossos todos quebrados.
E aí ele quer descobrir o antípoda dele. Se eu existo, tem que existir o meu oposto. É a única razão de a natureza ou Deus ter me feito assim, né? Tem que existir o meu módulo, né? Um cara que seja o 100% diferente de mim. E ele vai lá e comete crimes como derruba um avião, explode um trem, só para descobrir se alguém, um dos 200 passageiros, sobrevive. E ele consegue achar o Bruce Willis num desses atentados. Então ele mata 200 pessoas para encontrar o vilão dele, no caso, o arqui-inimigo dele, né? No caso, soltaram vários bandidos no Brasil porque queriam que um bandido fosse solto e precisavam de mexer uns certos pauzinhos interpretativos na hermenêutica suprema que temos no Brasil para esse fim. Vamos falar um pouquinho de Covid. O presidente do Conselho Federal de Medicina disse que é sinalização de virtude essa história de obrigatoriedade de máscaras pela Anvisa em aeroportos, em aviões. E, obviamente, ele está certo, né? Ele mostra estudos, vários estudos, alguns mais antigos, alguns recentes, né? Dizendo que não faz sentido, não tem respaldo científico essa exigência. E a Anvisa se defende com desculpas esfarrapadas, insistindo apenas nesses slogans, né, da mídia, progressistas, quase como se você fosse um negacionista se você não aderisse à seita que eles criaram, né? Então, eis que o presidente do Conselho Federal de Medicina deve ser um negacionista, segundo o burocrata da Anvisa, né? E também tivemos uma boa notícia em relação a isso. Aliás, bom, já mencionei os estudos. Tivemos uma boa notícia em relação a isso, que o projeto de lei Bruno Graff, em homenagem, claro, vocês vão lembrar, aquele jovem de 28 anos que faleceu após as vacinas da Covid, né? O projeto de lei que proibia a apresentação de comprovante de vacinação para frequentar locais públicos ou privados, ela foi aprovada pela LESP e sancionada com alguns vetos, mas na essência intocada pelo governador Tarcísio. Então, de novo, não vamos aceitar esse bando de autoritário ou picareta ficar nos chamando de negacionistas porque eles querem sinalizar virtude, repetem slogans e não aceitam sequer questionamentos, né? Isso nas redes sociais era motivo de banimento, suspensão. Eu estou desmonetizado nas redes, mas graças a Deus eu tenho vocês, os meus apoiadores da comunidade Locals, e na comunidade do Locals eu posso falar sobre esses assuntos sem nenhum tipo de restrição, que é como deveria ser, num lugar normal, decente. Mas o mundo está ensandecido, como eu já disse antes. Meus caros, se vocês querem imigrar para os Estados Unidos, vocês vão precisar, obviamente, além do visto, fechar câmbio, fazer remessas, né? E eu vou recomendar para vocês o Adilson Góes, que é o CEO da Fair USA, consultoria especializada em câmbio, e ele é parceiro da Fair Corretora no Brasil, que tem décadas de experiência atendendo vários clientes grandes, corporativos. É o serviço que eu uso para remessa, então eu recomendo aquilo que eu confio, aquilo que eu uso, né? Então, tem os dados do Góes aqui, tire suas dúvidas e fale que chegou a ele por meio da minha live, obviamente. Eu vi com muita preocupação essa matéria no Wall Street Journal, que é um jornal um pouquinho mais sério, não é o New York Times. Para poupar, talvez você devesse pular o café da manhã. Gabriel Rubin. Olha, nós estamos chegando muito perto de uma realidade do Dickens, do famoso escritor, né? Porque a pobreza aumenta ou não aumenta? Outro tema bom. Eu estou acabando um livro sobre o mito da desigualdade das estatísticas oficiais americanas. Desigualdade. Vamos fazer uma live específica sobre isso no Locals também. Mas vamos assumir que está aumentando, pelo menos no curtíssimo prazo, né? A inflação está corroendo renda e por aí vai. Aí a turma tem uma solução brilhante, né? Que rapidamente vai ser adotada pelo Haddad. Pô, pula o café da manhã. É o que diria a Dilma, né? Se a carne está cara, come frango. Ou o que diria
obviamente, a Maria Antonieta, né? Se o pão subiu de preço, que comam brioches, né? E assim caminha a insanidade, né? Em vez de olharmos as raízes dos problemas, a gente vai dando como soluções medidas paliativas e cá entre nós radicais, né? De pular o café da manhã. Uma das refeições mais importantes para os americanos e ingleses, né? Eles concentram bastante no café da manhã, porque é o que vai garantir energia ao longo do dia e tudo mais. Rapidamente o Haddad vai copiar essa ideia, né? Para que tantas refeições? Faz só o almoço, pula o café da manhã e o jantar e tá tudo bem. E claro, não vai esperando picanha no almoço, né? Come tofu e soja, que o efeito vai ser igual na cabeça, pelo menos, da Xuxa. E ainda sobre Estados Unidos, queria chamar a atenção que não é só no Brasil que acontecem essas coisas, né? Quem viu a minha live exclusiva lá no Locals para os apoiadores com o Lacombe, meu bate-papo, a gente falou um pouco ali de mídia no Brasil, né? E como eles mudam rapidamente com a mudança do governo, se adaptam. Olha só, MSNBC é uma mídia com viés totalmente esquerdista, né? E a mocinha lá, a comentarista, confessou que ela não podia criticar Hillary Clinton sem aprovação do chefe. Isso também acontece nos Estados Unidos porque a mídia mainstream morreu no mundo inteiro. O jornalismo morreu. Não é só no Brasil. Aqui também virou um aparato do Partido Democrata. Como a Hillary manda muito no Partido Democrata, né, e no Diretório Nacional, as ordens vêm de lá e a imprensa, rapidinho, que nem um bom cachorrinho adestrado, segue. Mas, dito isso, ainda é Estados Unidos, tem muita rádio, uma ou outra televisão e muito site independente que oferece resistência. Então ainda tem muito mais espaço para oferecer o contraditório aqui nos Estados Unidos. E se você quiser vir para cá, você vai precisar, claro, do visto, da remessa do câmbio e de uma propriedade, de uma casa. Aí eu vou recomendar para vocês também as realtors, as real estate advisors que eu utilizo pessoalmente, a Cíntia Torman e a Flávia Caltabiano. Inclusive a Flávia participou da minha live exclusiva ontem com a Ingrid sobre questão imobiliária e migratória. Tem os dados delas aqui embaixo, tira suas dúvidas e não esqueça de dizer que chegou por meio de mim. Meus caros, vamos falar do capiroto disfarçado de presidente. Vamos lá. A turma, o braço agressivo do PT, né? Os pitbulls do PT, a turminha do MTST, do Boulos e companhia, fez um protesto em frente aos escritórios da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro para falar do 8 de janeiro. Não vai ter anistia, fascistas terão que ser punidos e blá, blá, blá. Eu me peguei pensando, poxa, mas o MTST está fazendo alguma pressão para sair a CPI da investigação dos atos de vandalismo criminosos do 8 de janeiro? Não. Não, né? E a turma do PT, que definiu aquele dia fatídico como a maior ameaça que a democracia brasileira já sofreu e algo sem precedentes, o que é falso, porque a própria turminha do MTST e do MST já promoveu quebra-quebra e vandalismo no Congresso, em Brasília, ou já ameaçou claramente ministros do Supremo, né? Foram na casa em Belo Horizonte da Carmen Lúcia e espalharam tinta vermelha. Não, a turma do PT também não está querendo essas investigações. Quem está querendo é a oposição. O senador Luiz Carlos Reins, mais um que assinou agora o pedido de requerimento da instalação de uma CPI para investigar os atos do dia 8, porque tem 1.000 pessoas que foram presas, tem mulheres que estão presas em condições ainda questionáveis. O próprio deputado Nicolas Ferreira está de olho nisso e hoje divulgou um vídeo, foi lá visitar o presídio. Então, coisas estranhas estão acontecendo. Temos que investigar. Não pode existir culpa coletiva, não pode existir crime de associação. Você tem que ver quem cometeu ato criminoso. E eu quero saber cada um dos responsáveis por atos criminosos. O PT não. O PT não quer. Então, esse ato do MTST deixa óbvio aquilo que a gente já sabe. Essa turma da esquerda radical quer uma narrativa
sobre o 8 de janeiro. Não quer a verdade, não quer a investigação a fundo, não quer os fatos. Sabe-se lá o motivo, né? Talvez porque saibam coisas que a gente não sabe e não querem que venha à tona. O que seria isso, eu não sei. Só sei que é muito estranho. Como é estranha também a obsessão do Lula com a questão do Banco Central. É um bode expiatório que ele está querendo aí, não tem dúvida. E hoje, um deputado do PSB, que é o partido do vice-presidente, do Alckmin, né, ele apresentou um projeto de lei para casar os mandatos do Banco Central e da Presidência da República. Ora, a independência do Banco Central para garantir total autonomia operacional veio com a ideia de descasar os mandatos justamente para acontecer o que está acontecendo hoje. Se aparecer um governante populista, demagogo, irresponsável, como apareceu, o Banco Central pode ter autonomia e independência por mais 2 anos para tentar blindar e proteger a política monetária e o valor de compra da moeda, que é a sua meta. Uma meta técnica e econômica, não uma meta política, não para agradar sindicatos ou eleitores. Foi um grande avanço institucional, a independência do Banco Central, obtida no governo Bolsonaro, que colocou o Brasil mais perto da realidade de todos os países desenvolvidos do mundo. O PT, como não poderia deixar de ser, que é o retrocesso, que é a politização, que é a política inflacionária. E o deputadozinho lá do PSB está querendo que não tenha mais descasamento, exatamente para seguir nessa direção. Por falar em economia, por falar em ministro petista, Haddad, o poste de Lula, ele participou de um evento e sofreu um certo constrangimento, um calorzinho, quando o gestor da SPX, Rogério Xavier, eu conheço ele veio falar que a turma não tem coragem de tocar real para o PT e para o Haddad, dizendo que está todo mundo tenso, preocupado com o fim da âncora fiscal deste governo, porque não tem uma agenda fiscal e vai apresentar no mês que vem a substituição do teto fiscal por alguma coisa. E o Haddad está dizendo que teto fiscal ninguém tem no mundo, porque nem todo mundo é reincidente como o Brasil. Veja, eu não preciso parar de beber. Eu posso diminuir se eu quiser emagrecer, alguma coisa assim. Um alcoólatra precisa parar de beber. O alcoólatra não deveria entrar numa cervejaria. Ele deveria manter certa distância disso. Então, o Brasil é alcoólatra. O Brasil tem hiperinflação recente. E precisa do teto de gastos porque tem um governo perdulário e hipertrofiado. Você não pode querer exigir a mesma roupagem institucional que a Suíça. Mas o fato é que foi um avanço obtido no governo Bolsonaro e que a turma do PT quer destruir. Então, o Rogério Xavier tocou real, disse que ninguém acredita no plano fiscal apresentado pelo governo e que poucos têm a coragem de tocar real, e ele está absolutamente certo. Até porque no mesmo evento, o Haddad foi lá e falou: essa meninada aí na frente do computador fica vendendo e comprando, e são vulneráveis a cada espirro lá em Brasília. Eu não esqueço do Paulo Guedes me contando que levou na época do Pactual, eu só fui funcionário dele na empresa que ele abriu depois da venda do Pactual, ele levou no Pactual para tentar explicar para o Ciro Gomes o que era o mercado de capitais. E ele diz que ele tinha, né, uma crença, Paulo Guedes sempre foi muito otimista, como liberal, democrata. Faltava um pouco de realismo conservador, talvez. E ele tinha a esperança de que fosse apenas ignorância, desconhecimento. Eu atribuo, às vezes, quando é muito reincidente, ou quando alguém já é macaco velho e não aprendeu nada, nem com os próprios erros, eu atribuo a uma agenda. A má fé, a projeto de poder, a coisa assim. Né? Ou a uma estupidez incurável. O sujeito não tem condição de aprender que a gastança que ele promete vai gerar inflação, aí desiste. Né? Então eu não tenho essa esperança toda de ensinar essa gente coisas óbvias. Mas é engraçado que a visão que o Haddad tem do mercado financeiro e mercado de capitais é isso. A meninada que fica ali no computador, tá
bom. Então tá. Então a meninada do computador consegue fazer países que têm esse mercado desenvolvido se tornarem muito mais ricos, prósperos, especialmente para a classe média e para os trabalhadores. Que coisa, né? Já os regimes defendidos pelo Haddad, economista que colava e não estudou nada, né? Eles estão todos falidos. O que não está falido é o PT. Ele vai levar à falência muita gente, isso é certo. Mas ele não está falido, tanto que ele dá festa de arromba, né? Com espumante, uísque 12 anos, à vontade, né? Turma pagou 20 mil reais para ter a chance de chegar perto ali do PT, do Lula, do comando, né? E fazer o L, às vezes, é uma coisa muito rentável. Essa que é a verdade. Você tem que dormir com a tua consciência. Tem que ter essa capacidade de dormir no travesseirinho à noite, deitar a cabeça lá e dormir tranquilo. Você tem que ser meio desprovido, na minha opinião, de freios éticos. Mas é uma coisa que pode ser muito rentável para alguns. Veja que, por exemplo, hoje só se fala do berço que a Cláudia Raia comprou para o filho dela, que custa algo em torno de 4 mil reais quase. O berço, né? Quem pode, pode, né? Mas não é todo mundo cá entre nós que consegue 5 milhões na Lei Rouanet. Não é todo mundo. E, obviamente, enquanto não falta uísque, espumante para a turma lá do PT, a turma que acreditou no PT e não consegue uma boquinha no BNDES ou na Lei Rouanet, essa turma vai ter que ficar esperando mesmo a chuva de picanha. E vai ter que trocar cerveja por Skol, alguma coisa assim. Não vai mais poder beber cerveja. Vai ter que beber alguma coisa aí dessa natureza aí que tem em abundância no Brasil, né? Que acho que até chamam de cerveja, se eu não me engano. Essa coisa meio aguada que eles têm aí no Brasil. Então, isso tudo vai ficar mais caro. Então, boa sorte para quem fez o L. É isso aí, companheiro. Não dá para ter tudo. Uns tem que ter berço caro, outros tem que ter espumante e uísque à vontade. E para que isso aconteça, você tem que ficar esperando a chuva de picanha sentadinho, porque também o Lula ainda não consegue andar sobre a água. Fazer milagres não é com ele, em que pese ele ter se comparado várias vezes na vida a Jesus e sempre de uma forma um tantinho depreciativa para Jesus. Pois bem, PT é isso, né? O Ministério das Comunicações e dos Correios enviou 1.000 chips de celular para uma área onde não há sinal de celular, lá na área Yanomami. Ironicamente, por trás disso está aquele ministro, como lembrou o Kim Paim, das estradas de 5 milhões de reais favorecendo a própria fazenda, usando o orçamento secreto demonizado pelo Lula durante a campanha e pela mídia. Ambos já esqueceram disso, mídia e Lula. A gente não. É como o Carlos Bolsonaro disse, é tudo pela democracia, então a gente dorme mais tranquilo. Que a gente entende que, afinal de contas, eles estão salvando a democracia. Então, eles podiam colocar aquela placa, desculpe pelo transtorno, pelo aumento da inflação, pelo aumento dos impostos, pela corrupção, mas é que estamos salvando a democracia. E aí eu acho que todo mundo ia ter um pouco mais de compreensão. E claro, eles se livraram do Bolsonaro para a gente. Então é que nem aqui nos Estados Unidos, que você não precisa mais conviver com tweets malignos do Trump. Tá bom, você precisa conviver com um balão de espionagem chinês, com aquela coisa atabalhoada que aconteceu na saída do Afeganistão, o Talibã voltou ao poder lá, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, com o aumento da inflação. Você precisa conviver com um monte de coisa esquisita. Mas não precisa mais conviver com os tweets do Trump. Isso foi um incrível avanço civilizatório. Então, no Brasil, é a mesma coisa. Essa imagem aqui, para quem está me acompanhando nas plataformas, 7.600 pessoas, o sujeito está enfiado na lama ou no esterco, para ser mais claro, mas ele está lá com o nariz de fora, dizendo o que importa é que tiramos o Bolsonaro. É ou não é? Não era essa a grande meta? Isso não era o mais importante?
Então, quem é que liga que no processo perdemos liberdades, poder de compra da moeda, crescimento econômico, honestidade no governo, perdemos tudo isso, mas nos livramos do malvadão. Então vamos dar um desconto e o benefício da dúvida para a quadrilha que já conhecemos e que está ainda mais raivosa e radical. Quem sabe a coisa não vai dar certo com Lula, Haddad, Gleisi e, claro, nunca esqueçamos dele, tá todo solto por aí, Zé Dirceu. Amiguinho, tenha fé. Essa turma vai aprender sobre economia e sobre a importância do Banco Central independente e dos mercados de capital. Eles vão aprender. Claro que vão. A melhor revista do Brasil é a Revista Oeste. Conclamo todos vocês a assinar. É independente, não tem verba pública, precisa da sua assinatura. E o melhor jornal é a Gazeta do Povo. 100 mil assinantes já na Gazeta do Povo. Ambos, Revista Oeste e Gazeta do Povo, precisam da sua assinatura. Se você ainda não é assinante, corre lá, assine, tem um link aqui embaixo. Eles fazem trabalho sério de jornalismo, coisa que acabou na velha imprensa. Acabou, e vocês sabem disso. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui nas plataformas. Vamos lá para a comunidade do Locals agora falar do assunto proibido nas plataformas. Beleza? Valeu, turma. Brigadão.